Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado financeiro na companhia dele, Rafael Lara, fazendo comigo um giro em tempo real sobre as principais notícias que estão impactando aí no mercado. São agora dia 10 de agosto, são agora 16 horas e 37 minutos. Vamos começar então trazendo as últimas notícias do mercado. Após uma leve recuperação aí no pregão de ontem, Bovespa engata queda novamente operando aos 122 mil pontos, influenciado pelo cenário político agitado desta terça-feira. Então, para a gente dar uma olhada aí, para saber como é que está a situação agora, eu já vou direto com ele, Rafael Lara, para a gente saber, né, Rafa? Primeiramente, boa tarde para você. Vamos começar aqui atualizando o pessoal que está nos acompanhando. Perfeito, Hanna. Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui no BMC Now. É uma honra enorme tê-los aqui conosco na tarde dessa terça-feira. Bom, de fato, Hanna, o mercado hoje ele tá meio xoxo aí, né? Tá caindo 0,55% nesse momento, 122.345 pontos. A mínima do dia ficou em 122.251 pontos, então é provável, talvez, não tô falando como certo, mas talvez, é muito provável aí que ele renove a mínima, afinal ele tá numa tendência de queda nesse momento. No começo do dia ele chegou ali numa máxima dos 123 mil pontos, 123.513 pontos, mas acabou que engatou agora essa queda para o fim da tarde. A maior alta do dia está com a ação da PetroRio, a Prio 3 subindo 6,60%, enquanto Embraer, Gerdau, Uzi Minas e CSN sobem entre 2% e 3%. Banco Inter, Gerdau, Açaí, Vale, Suzano, Cosan, Fleury, Grupo Via e Petrobras, né, Petro 4, está subindo aí mais de 0,5%, entre 0,5% e 1,5% nesse momento aqui, variando bastante nesse fim de pregão. Entre as maiores quedas do dia, a gente tem ali a Iguatemi caindo 3,59%, né, GTA 3, seguido ali pela Lame 4, Lojas Americanas aí caindo 3,03%. Eneva vem logo no terceiro lugar, caindo 3% nesse momento. CCR e Locamérica caindo 2,58% e 2,20% respectivamente. A MER3, né, Americanas SA, Sabesp, MRV, Vivo Telefônica, BBAS3, né, que é Banco do Brasil, Ambev, Ezetec, Multiplan e Ultrapar caindo mais de 2% na sessão de hoje. O dólar cai 0,76%, R$ 5,21, enquanto o Bitcoin está caindo 1,67% aos R$ 238.741. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações. Vamos aproveitar então para dar um giro internacional, começando pelas bolsas estrangeiras. Vamos ver aqui como é que estão as bolsas americanas nesse momento. Vou dar uma leve atualizada aqui para a gente ver em tempo real como é que está a situação por lá. Tô vendo aqui, olha só, S&P 500 com ligeira alta aí de 0,01%, Dow Jones também com alta de 0,41%, mas Nasdaq está com queda de 0,53%. Vamos ver então como é que está o dólar. Dólar engatando uma queda aí de 0,70%, sendo comercializado a R$ 5,19, e o barril do petróleo com alta de 2,95%, sendo comercializado a $68 o barril. E seguindo aqui com o nosso giro internacional, a Robinhood realiza a sua primeira aquisição após o IPO. De acordo com o comunicado divulgado hoje, o aplicativo de corretagem anunciou que adquiriu a empresa especialista em comunicação de investimentos, a Say Technologies, por 140 milhões de dólares. Criada em 2017, a Say Technologies é uma startup de comunicações que almeja impulsionar o engajamento de acionistas nas empresas em que investem. A Say fornece a corretores a tecnologia para processar melhor declarações de proxy e também que envolve informação das empresas para os acionistas, para quando eles estiverem bem informados, quando eles votarem em questões corporativas. E o banco digital Nubank se prepara para fazer o maior IPO dos últimos anos no mercado norte-americano. Vamos acompanhar. A startup brasileira pioneira no segmento de serviços financeiros já tem os nomes definidos dos bancos que coordenarão a sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos. São eles o Morgan Stanley, que será o líder da operação, em parceria com Goldman Sachs e Citi.
Os outros bancos de apoio ainda estão sendo definidos, mas a companhia deve contar com a assessoria de pelo menos outras 3 instituições menores. Após a definição dos bancos, a expectativa agora é de que o IPO aconteça dentro dos próximos 3 meses. Mas as informações sobre o cronograma e o volume de oferta são mantidas em sigilo pela instituição financeira. No mês de abril, a Reuters levantou a especulação de que o Nubank estaria se preparando para uma listagem no mercado americano. De acordo com a agência de notícias, a listagem será uma das maiores feitas por uma companhia da América do Sul nos últimos anos. Até hoje, o maior IPO de uma companhia no Brasil foi da operação nacional do banco espanhol Santander, em 2009, que levantou um montante de mais de 13 bilhões de reais. Avaliada em cerca de 30 bilhões de dólares, no mês de junho, o Nubank recebeu um aporte de 500 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões e meio de reais, da Berkshire Hathaway de Warren Buffett. E ainda de olho no mercado lá fora, a SoftBank vendeu ações de gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, como Facebook, Microsoft, Alphabet e também a Netflix, de acordo com o último relatório financeiro divulgado hoje. E para a gente entender mais se existem motivos para o SoftBank descartar essas empresas, nós vamos até os Estados Unidos conversar com a nossa correspondente, Giovanna Locatelli. A SoftBank disse que não vai comentar sobre esse descarregamento de ações. A SoftBank divulgou um relatório na tarde de ontem. O conglomerado com sede em Tóquio investe em ações listadas publicamente por meio da sua unidade de negociação SB Northstar e fornece uma análise de empresas do portfólio da unidade em seus relatórios trimestrais. Facebook, Microsoft, Alphabet e Netflix foram incluídos no portfólio da SB no final de março, mas estavam ausentes da lista no final do trimestre de abril a junho, sugerindo aí uma redução ou até um descarregamento completo nas participações. No final de março, a SoftBank tinha 3,1 bilhões de dólares em ações do Facebook, 1 bilhão de ações da Microsoft, 575 milhões na Alphabet e 382 milhões na Netflix, mas nenhum dos 4 foi listado em seu relatório de junho. A SoftBank reduziu o tamanho da sua participação na Amazon em 6,2 bilhões de dólares para 5,6 bilhões, de acordo com o relatório. No total, a SB Northstar detinha participações em empresas avaliadas em 13,6 bilhões de dólares no final de junho, ante a 19 no final de março. Em setembro do ano passado, o Financial Times anunciou que o SoftBank era a misteriosa baleia Nasdaq, comprando bilhões de dólares em opções de compra que apostam na valorização das ações. O relatório citou ainda uma fonte dizendo que o SoftBank estava abocanhando opções em grandes nomes de tecnologia como Tesla, Amazon, Microsoft e também Netflix, potencialmente aumentando as avaliações do setor. SoftBank também não quis comentar este relatório aí na época. O lucro líquido geral da SoftBank no primeiro trimestre fiscal caiu 39% com relação ao ano anterior. SoftBank Vision Fund, um fundo de investimento em tecnologia dedicado, registrou lucro de 2,1 bilhões de dólares com as empresas do portfólio listadas na Bolsa de Valores. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Agora, 4 horas e 45 minutos. Vamos aproveitar então para ver quem já está aqui no nosso chat acompanhando o BMC Now dessa terça-feira. Estou vendo aqui o professor Lucas Esmeraldo falando bora Rafão, tá certo, acompanhando aí, já compartilha aí com seus amigos também. O Helder já mandando, inclusive, já mandando as empresas, o MPK falando boa tarde para a dupla Rafael e Hanna, boa tarde também para você. A Helena Figueira também já comentando aqui com a gente, o Paiva. Pessoal, já vai compartilhando aí, ó, tem 364 likes, dá para chegar aí nos 400, né, Rafa? Aí durante o BMC Now? Dá sim, com certeza, Hanna. Hoje eu acho que, ó,
Gente, pelo amor de Deus, ontem a gente bateu 415, eu acho, 420, não dá foi? Tempo, dá tempo. Dá vamos tempo, lá, gente. Vamos compartilhar, e hoje, pessoal. A gente tem aí grandes convidadas aí, né? Um dos meus dias preferidos aí, né, Hanna? É isso aí, hoje é o dia da mulherada aqui, né? Terça das mulheres. Rafa, entre as mulheres aqui no BMCenal, a gente vai repercutir o dia do mercado financeiro com as nossas convidadas. A gente recebe hoje aqui no BMCenal a Fernanda Mello, sócia da HC Invest, e também a Marta Matsumura, analista técnica da XP Investimentos, trazendo um panorama sobre os números aí que se destacaram no pregão de hoje, também já ao longo dessa semana aí que está só começando. E de volta aqui para o Brasil, na manhã desta terça, o IBGE divulgou o IPCA de julho, que subiu 0,96%. O indicador veio dentro das expectativas do mercado, mas confirmou as preocupações inflacionárias explicitadas na ata da última reunião do Copom, que também foi divulgada hoje. O Rafa tem mais detalhes para a gente. Hanna, no acumulado de 12 meses até julho, o IPCA está em 8,99%, bem longe da meta do Banco Central, que é de 3,75% para este ano. A meta para o ano é menor, de 3,50%, e agora passa a ser o centro das preocupações do Banco Central. Há um certo temor de que as expectativas inflacionárias contaminem o cenário do ano que vem. O último Boletim Focus mostrou que o mercado já espera uma inflação acima do centro da meta no ano que vem, em 3,84%, na terceira alta consecutiva. Na ata divulgada hoje, o Copom mencionou a preocupação com a inflação inercial como um dos componentes do aperto monetário decidido na última reunião e que será continuado no próximo encontro. O temor é que a expectativa de aumento de preços por si só já cause um aumento ali dos preços, o que dificultaria o controle da inflação. Por via das dúvidas, o Banco Central já disse que vai continuar subindo a Selic e que a taxa vai para acima do nível neutro. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas informações. E a Compass Gás e Energia, controlada pela Cosan, informou que a B3 autorizou a sua listagem e admissão para a negociação de ações ordinárias da empresa em seu segmento básico de listagem. Os negócios com ações ordinárias da empresa serão permitidos a partir da próxima quinta-feira, dia 12 de agosto. A empresa esclarece, porém, que a Cosan é a sua única acionista e, nesse momento, não serão negociadas ações. A listagem foi feita como cumprimento de condições precedentes para a entrada de um novo investidor. No final de maio, a Atmos firmou acordo para investir 810 milhões de reais na Compass por meio da emissão de novas ações preferenciais que representam 4,68% do capital da companhia. No documento, a Compass reitera que o processo não faz parte de qualquer processo de oferta pública de distribuição de ações, segundo foi informado aí nesse comunicado. E de olho, né, Rafa, no balanço das empresas. Vamos saber aí o que o Rafa já tem de novidade para a gente sobre a LG. Hanna, a LG anunciou uma queda no lucro operacional do segundo trimestre em mais de 20% para refletir uma provisão relacionada a custos de recall do carro elétrico Volt, fabricado pela General Motors, né, a GM. De acordo com a companhia, o lucro dos últimos 3 meses encerrados em junho foi reduzido em 763 milhões e meio de dólares. No mês de julho, a GM anunciou o recall de quase 69 mil unidades do carro no mundo, depois de 2 relatos de incêndio. A montadora também afirmou que substituir os módulos de bateria, onde considerar seria necessária ali, né, que ela vai mudar, onde ela considera necessária a troca. Na semana passada, a GM afirmou que seus resultados de segundo trimestre incluíram 800 milhões de dólares em custos relacionados ao recall do Bolt. Hanna. Obrigada, Rafa. Vamos seguir aqui com o nosso giro, né? Antes da gente chamar aí a nossa primeira convidada, a Raízen, e a sua controlada Raízen Energia informaram hoje a celebração de 2 acordos comerciais que prevêem a venda de 460 milhões de litros de etanol celulósico para serem entregues nos próximos 9 anos. O valor dos contratos e o nome do cliente, ou se são 2 clientes, não foram divulgados. No comunicado, a empresa também informou que construirá novas instalações industriais para produzir essa quantidade de etanol. A Raízen também
também afirmou que com esses contratos a empresa agora tem aproximadamente 1 bilhão de litros comercializados e a companhia declara ser, abre aspas, o único player global com capacidade de produção de etanol celulósico em escala comercial, fecha aspas. Rafael, são agora 4 horas e 51 minutos, a gente já está caminhando aí para um fechamento de mercado, a gente sabe aí que esses últimos minutos são bem decisivos. Vamos dar uma olhada aí, dar um panorama para a gente como é que está a situação agora? Hanna, a situação tá feia, viu? O mercado acabou de renovar sua mínima aí do dia, né? Os 122.096 pontos, uma queda de 0,75%. Ontem, para quem assistiu o programa, né, tinha visto aqui tudo verdinho aqui, né? Tudo bonito, aquele gráfico que a gente gosta aqui, bastante pouquíssimos vermelhos, mas hoje realmente a situação bem complicada aí, né? A maior alta do dia está ficando com o PRIO mesmo, né? PetroRio, que subiu 6,77%, está quase subindo 7% nesse aftermarket, né? São 4,50, ainda nem fechou o mercado, mas daqui a pouquinho vai fechar, né? Até 5,5 a gente tem muito chão para rolar e possivelmente esse rally pode acabar aí, né? Continuando aí, né? Sendo expandido até o aftermarket. Embraer, Gerdau, Uzi Minas e CSN sobem também aí mais de 2% nesse momento, CSN sobe 1,52%. Gerdau, Açaí, Suzano, Vale, Fleury, Banco Inter, Cosan, Marfrig e Grupo Via sobem entre 0,5% e 1,4%. As maiores baixas do dia, nesse momento, estão aí, e aí esse é complicado, né? Quando a gente vê as maiores altas, PetroRio, por exemplo, está tendo um desempenho sensacional, né? Mais de 7%, quase 7% agora de alta. Só que se a gente pega as maiores quedas, a gente tem ali Iguatemi caindo 3,59%, Eneva caindo 3,06%. Lojas Americanas, Lame 4 caindo 2,88%, Sabesp 2,7%, CCR 2,6%. Americanas SA também 2,7%, Locamérica 2,5% de queda, Ambev 2,4%, Banco do Brasil 2,3%, Ultrabite 2,3%, Raia Drogasil, Vivo Telefônica, Multiplan e EZTEC também variando aí acima dos 2% de queda. Então, hoje um dia aí de mercado com fortes quedas aí, não tão fortes como 6%, 10%, mas quedas aí bastante consideráveis em muitos ativos do Ibovespa. Já o dólar cai 0,70%, R$ 5,21, e o Bitcoin, nem o Bitcoin se salvou hoje, Hanna, caindo aí 1,79% aos R$ 238.666. Hanna. É isso aí, não tá fácil hoje, o mercado tá com uma volatilidade grande, né? Ao longo do dia a gente viu, uma hora tava em alta, uma hora tava em baixa, a gente vai acompanhando aqui, né, Rafa, que ainda tem uns minutinhos, pode mudar, antes da gente entrar aqui no BM Senal ao vivo, o Rafa chegou até a comentar, olha, tá caindo, mas vamos ficar de olho, porque na verdade estava subindo, mas vamos ficar de olho aí que pode tudo mudar. E daqui a pouquinho a gente tem, né, Rafa, a lista, né, dos setores que mais se destacaram ou não nessa terça-feira, né? Isso é uma coisa que a gente acompanha bastante aqui no BM Senal, né, que são dias específicos. Então hoje, por exemplo, a gente está vendo aí uma alta aí do setor de commodities, né? PRIO está subindo, Petrobras tá subindo, Gerdau está subindo, né? CSN, Uzi Minas, a outra de Gerdau que é metalúrgica. Então o setor de commodities geralmente é um setor que o investidor fica muito de olho, né? Ele tem um peso muito interessante no Ibovespa. Contudo, por conta aí, né, de diversos fatores, entre eles aí o clima tenso político lá em Brasília hoje, as outras ações têm comportado de uma maneira ruim, né? 3,56% de queda aí para a Iguatemi, mas também várias ações caindo mais de 2% hoje. Quem gosta muito disso é o nosso grande amigo espectador aí, o grande Rui das Neves. Um beijo, né, pro Rui das Neves aí acompanhando a gente todo dia, que fala, né? Bom mercado é quando está em queda porque dá para ir às compras. Então quem gosta de mercado a longo prazo, como o grande Rui, hoje é o dia preferido dele, né? Tá bastante em queda, aí o gráfico bem vermelhinho para ele pegar boas oportunidades. Já para quem é a curto prazo, hoje, se não fez operações a vendido, né? Hoje está aí um pouco triste nessa terça-feira, mas terça é assim mesmo, ainda tem muito chão até sexta, né, Hanna? É isso aí, tem chão até a sexta-feira. A gente sabe que tudo pode mudar, o mercado é assim mesmo, mas vamos dar continuidade então aqui no nosso BM Senal para a gente repercutir aí essas informações. A gente recebe agora a Fernanda Mello, sócia da HC Invest, para comentar o cenário do mercado com a gente. Fernanda, primeiramente, boa tarde para você. Muito obrigada por estar aqui com a gente no BM Senal. Muito boa tarde, Hanna, Rafa. É um prazer estar aqui de novo nessa terça-feira. E, bom, para começar, eu acho que é bem isso que vocês começaram o programa pontuando, né? A gente tem hoje um clássico dia de mercado movimentado
por conta das inúmeras notícias que a gente teve hoje. Então, hoje, logo pela manhã, já teve a definição do Copom. O Copom já sinalizou uma provável subida de mais 1% na próxima reunião. O mercado até precifica um pouco mais que isso, né? Algumas casas colocam até 1,25% de subida na próxima reunião do Copom. A gente teve divulgação de dados de inflação, divulgação lá de fora, né, do pacote que foi aprovado pelos Estados Unidos. Então, uma série de notícias que impactam profundamente todo o mercado. Então, como que a nossa bolsa se comporta? De uma maneira mais pé no freio, né? Observando o que vai acontecer. Então, o mercado fica à espera de maior clareza. Então, somado a tudo isso, a gente precisa ver como que o mercado se comporta nas ações especificamente, né? A gente está, além de tudo, somado a isso tudo, a gente está numa temporada de balanços que está vindo super boa para as empresas, mas o mercado não está refletindo isso na precificação, né? Hoje, por exemplo, a gente tem notícias super positivas em Ambev, o resultado de bancos, e mesmo assim o Ibovespa segue nessa queda puxada por bancos, por exemplo. Então, tudo isso, apesar de não fazer muito sentido racional, né, com base no fundamento das empresas e nos resultados dos balanços, é por conta disso, é por conta de tanto noticiário, o mercado fica ainda sem muita clareza, e aí a gente vê mais ou menos isso. O Rafa comentou também da parte de commodities. Ontem mesmo o petróleo caiu 2%, então meio que está devolvendo hoje, né? Então a gente vê essa diferença em algumas ações, e é natural de um dia com um noticiário bastante forte. E, Fernanda, como é que você tem visto, né, essa situação aí do Ibovespa? A gente está vendo aí que está caminhando para um fechamento novamente dos 122 mil pontos, com uma queda de 0,68%, né, faltando aí pouco mais de 2 minutos para o fechamento. Você acha que é hora do investidor se preocupar? O que ele deve estar atento com essa oscilação aí da Bolsa? Olha, é como o nosso querido Rui comentou, né? É sempre uma oportunidade. A nossa Bolsa sempre vai ter oportunidade, e o investidor precisa estar de olho nos setores. Aqui no BMC a gente costuma comentar bastante, né, quais são os setores que mais podem ser privilegiados, e é saber a alocação, né? De fato, a gente está voltando para um cenário em que tem uma oportunidade para aqueles investidores que são mais rentistas, aqueles que gostam mais da renda fixa, né? Dada esse cenário de subida de Selic. Então, a gente volta a ter grandes oportunidades na renda fixa, mas o mercado de renda variável, né? Com todas as empresas, cada vez mais empresas na nossa bolsa, a gente consegue ver oportunidade em alguns setores. Novamente, como a gente comentou na semana passada, o setor de bancos segue muito descontado, apesar dos resultados positivos. A gente viu também que surge essa preocupação, né, de será que na parte de commodities a gente já chegou ao máximo? O índice de commodities já subiu quase 50% nos últimos 12 meses. Então, será que a gente já está no fim desse boom de commodities? E, bom, se isso não for positivo para as empresas de commodities, vai ser positivo para as empresas que vão comprar esses insumos mais baratos. Então, sempre vai haver oportunidade, a gente precisa ficar de olho nisso, né? E começar a entender o que essas variáveis impactam em cada companhia, em cada setor. E sempre vai haver oportunidade para o investidor que pensa no longo prazo. E já falando também, né, falando um pouco mais, na verdade, sobre os setores, queria saber um pouquinho mais quais os setores, na sua opinião, se destacaram mais nessa temporada de balanços, e também quais poderiam manter aí a boa performance para esse próximo trimestre.
A gente viu aí uma natural retomada da economia, tanto que os dados de inflação estão aí para mostrar essa atividade pujante e o Banco Central tentando controlar isso, né, na questão do aumento dos preços, aumentando a Selic, mas alguns setores ainda têm muito espaço para caminhar, né? Se a gente for pegar Petrobras, a própria Vale, ainda podem ser considerados muito baratas pelos analistas. O setor de bancos, que a gente não cansa de falar aqui, apesar de eles já terem um repasse, né, do aumento da Selic para os produtos bancários, já ser um repasse esperado, o setor de bancos continua sendo um nome forte aí pelos nossos analistas aqui da XP. Então, basicamente isso. Não teve muitas mudanças da semana passada para cá, queria ter trazido mais novidades, mas o que teve foram esse noticiário, né, que acaba reforçando as projeções de inflação continuam subindo, de Selic foram revistas, né, para cima cada vez mais. Então é mais ou menos por aí. Perfeito, Fernanda. Bom, novamente seja muito bem-vinda aqui, viu, ao MC-Now. É uma honra tê-la aqui conosco. Fernanda, eu queria falar um pouco com você sobre o momento do mercado aí de commodities, né? Eu queria saber se você acredita, qual que é o momento do ciclo que a gente se encontra, se é um momento para se posicionar no setor, né? Já que as ações agora, elas dispararam, né? Igual eu estava falando agora há pouco, o PRIO, por exemplo, está subindo 6,77%. Gerdau, 2,55%. Os Minas, 2,2%. Todo mundo subindo aí, né? E é um ciclo agora que as ações parecem estar aí caminhando para um encarecimento do papel. Você acha que o investidor deve esperar aí uma queda para poder se posicionar, ou agora aquela engatada que ele engata a primeira, a segunda, a terceira e vai embora? Rafa, eu adoraria saber responder essa sua pergunta com total certeza, mas é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber para onde vão as commodities, principalmente se tratando de Brasil, um país que tem um peso tão grande aí disso dentro do nosso PIB, né? Então, de fato, as commodities, elas estão passando por um momento muito mais favorável que no passado, né? Do ponto de vista de exportação, o dólar está excelente para quem exporta, né? Mas tempos atrás, o cenário era um pouco diferente. A gente passou por anos e anos de crescimento mundial mais baixo, né? E isso por conta de todo o cenário global, e aí não tinha tanto incentivo para aumento de produção. E agora, a maior parte das commodities se encontra num cenário muito mais positivo nessa relação oferta e demanda. E aí a gente precisa separar minério de ferro, petróleo, das commodities agrícolas, né? E aí eu vou fazer um apanhado geral aqui, e depois a gente vai nesses pormenores, né? Se a gente for pegar o índice, o CRB, que é o índice de preço que é considerado referência internacional para analisar commodities, ele subiu quase 50%, 47% nos últimos 12 meses. E, mesmo assim, ainda está muito longe do que era em 2012, né? Quando a gente falava de boom de commodities, enfim, ainda está muito longe daquele patamar. Por isso que surge essa dúvida muito natural, e a gente tem respondido bastante também. Muitos investidores se perguntam realmente isso, se a gente atingiu o pico ou se agora a gente vai ver uma normalização dos preços das commodities. E, bom, à medida que o ciclo vai chegando mais para o meio, a gente percebe essa dúvida, e aí algumas coisas a se considerar. A China, por várias questões, a gente tem acompanhado aí algumas semanas, ela vem diminuindo, né, o ritmo de importação e exportação. Foi divulgado ontem, ou anteontem, salvo engano, que a China está reduzindo a importação de soja, porque está também reduzindo a sua demanda na indústria de suínos. Então, a gente vê esse impacto. A China é um dos nossos maiores compradores aqui no Brasil. Então, as commodities agrícolas podem sofrer. Alguns analistas até colocam que
de agora, né, até 2024, a projeção é baixista para commodities agrícolas. Mas aí o que a gente precisa estar atento? Bom, se commodities agrícolas vão ficar mais baratas, algumas empresas que se beneficiam disso, né, porque tem isso como parte do seu custo, podem se beneficiar. E aí eu posso falar aqui com vocês sobre Ambev, sobre M. Dias Branco, que são empresas aqui do Brasil que podem se beneficiar com essa redução de custo, dada a redução do preço das commodities. Perfeito, Fernanda. Bom, eu queria trazer agora aqui a pergunta do grande Luiz Perazzolo, que inclusive me segue lá no Twitter, grande Luiz aí, corintiano. Bom, o Luiz perguntando sua visão sobre o ouro, né? Se você pode dar sua visão aí sobre a commodity aí, né? O ouro que estava em queda, né? Ele começou a semana aí em forte queda, hein? Inclusive o grande Marcos Sarvalho falou na live dele no fim de semana, eu estava lá acompanhando, de pijama, eu estava acompanhando lá a grande live do Marcos Sarvalho, inclusive indico para quem gosta aí de um programa de domingo à noite para assistir alguma coisa de economia, assistam lá o grande Marco. Bom, Fernanda, se você puder falar para a gente a sua visão sobre o ouro, por favor, para o grande Luiz aqui. Luiz, então, ouro é o clássico ativo de reserva, né, em situação de muita incerteza. Então, a gente está hoje numa situação em que a economia real está demorando um pouco mais do que a gente esperava, né? Tá indo num caminho mais gradativo do que se esperava na recuperação, e alguns investidores ainda veem a possibilidade desse agravamento da pandemia por conta da variante Delta. Então, o que se espera, né, na teoria? O que eu posso dizer na teoria, eu adoraria poder prever isso, mas o que seria natural se os investidores estão com receio da economia real, ir para a economia digital, né, as criptomoedas, ou em ativos de reserva de valor, como o ouro. Agora, vai depender se a sua cabeça hoje é mais otimista ou mais pessimista com o cenário que a gente está. É lógico que a economia passa por ciclos, mas em questão de preservação de patrimônio, é igual você pensar em dolarizar a sua carteira, né? Se você tem uma parte da sua carteira dolarizada, você quer, dentro da sua projeção, do seu portfólio, você quer colocar uma parte ali mais segura, pode ser que seja uma alternativa, sim. Perfeito, então, Fernanda. Bom, a galera aqui mandando bastante coisa, né? O Rui das Neves falando que 120 mil é oportunidade para novos investidores precisam aprender a gerenciar melhor, mais segurança. A gente pode mandar também pergunta aí, viu, gente, que a Fernanda vai estar aqui com a gente, mas antes vou passar agora para a Hanna aqui, para a gente fazer nosso giro de notícias, né, Hanna? É isso aí, ó, Fernanda, a gente faz uma pausa bem rápida aqui na nossa conversa para a gente trazer aí as atualizações do mercado para os nossos telespectadores aqui no BMC Now. Vamos falar agora, então, a safra agrícola deste ano deve totalizar mais de 256 milhões de toneladas, uma alta de 0,8% em relação ao resultado de 2020, o equivalente a quase 2 milhões de toneladas a mais. O Rafa tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Hanna, os dados são do levantamento sistemático da produção agrícola de julho, divulgado hoje pelo IBGE. E em relação ao levantamento de junho, houve uma redução de 0,9% na estimativa deste ano, na estimativa da produção deste ano, equivalente a 2,4 milhões de toneladas a menos. Foi o quarto mês seguido de ajuste para baixo da estimativa para a produção agrícola de 2021. Mesmo assim, a estimativa do LSPA de julho sinaliza mais um recorde na série histórica, iniciada em 1975, ainda que apenas ligeiramente superior ao recorde de 2020. Além disso, os produtores brasileiros devem colher 68,2 milhões de hectares na safra agrícola de 2021, uma elevação de 4,3% em relação à área colhida em 2020. O resultado representa 2,8 milhões de hectares a mais em um ano. Em relação ao LSPA de junho, o crescimento foi de 177,6 mil hectares, uma alta de 0,3% na produção. Hanna. Obrigada, Rafa. A BR Partners divulgou números robustos com o primeiro semestre líquido para emissões de dívida e equity e também
em relação à onda avassaladora de M&As. A receita subiu 34% nos primeiros 6 meses do ano, com destaque para as áreas de Sales and Trading e também em relação ao mercado de capitais, que dobraram de tamanho. O lucro líquido do semestre aumentou 45% para 66 milhões de reais e no trimestre o lucro foi de 35 milhões de reais, com uma alta aí de 47%. E o negócio de Investment Banking fechou o semestre com alta de 19%. E, Rafa, são agora 5 horas e 11 minutos. A gente viu aí que o mercado já fechou. Vamos dar uma olhada aí antes da gente voltar aqui na nossa conversa com a Fernanda. Vamos ver se realmente fechou aí nesses 122 mil pontos. Hanna, de fato, hoje o mercado caindo aí 0,65%, desculpa, aos 122.221 pontos. Né? Pelo menos ele melhorou ali, né, da mínima que chegou a bater durante o nosso programa de 122.061 pontos. Entre as maiores altas do dia, a gente realmente teve ali a PetroRio disparando no pregão, né, com uma alta de 6,49%, enquanto o Embraer, Uzi Minas, Gerdau e Metalúrgica Gerdau continuam aí no ranking, né, variando entre 1,61% e 3,27% aí nesse momento, ainda mudando muito por conta do aftermarket, que vai até às 5h30, vale lembrar. Açaí, CSN, Banco Inter, Vale, Suzano, Fleury, Grupo Via, Petrobras e Cosan também sobem hoje, aí variando de 0,2% de alta até 1% de alta também. Já entre as maiores quedas do dia, a gente tem uma disputa que deve continuar durante esse aftermarket entre Iguatemi e Eneva. Iguatemi caindo 3,74%, enquanto Eneva cai 3,35%. E elas têm mudado aqui durante o programa, eu sempre estou acompanhando aqui. Uma muda ali, né, e assume a liderança da outra. Vamos ver se nesse aftermarket vai continuar a mesma coisa. CCR, Lojas Americanas, Locamérica, Vivo Telefônica, Ambev, Banco do Brasil, Amer3, né, que é Americanas SA, Sabesp, Santander, MRV Engenharia, Ultrapar e Minerva caem mais de 2% na sessão de hoje. Já o dólar cai 0,82%, R$ 5,20, e o Bitcoin cai 1,92% aos R$ 238.632. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações. Vamos voltar então aqui com a nossa conversa com a Fernanda Mello, sócia da HC Invest, para a gente continuar fazendo uma análise, né, Fernanda, sobre os impactos aí no mercado financeiro. Eu gostaria de comentar com você agora sobre os resultados de Itaúsa, né, que o balanço foi divulgado ontem. Queria que você falasse um pouquinho o que você pensa sobre o case desse banco. Olha, resultado excelente, assim como todos os demais bancos que a gente vem acompanhando aí têm reportado lucros e, enfim, o que a gente vem acompanhando é que o setor de bancos tem melhorado a qualidade desse lucro, né? Isso é super positivo. Apesar disso, a gente vê um dia de hoje com o Ibovespa sendo puxado, com essa queda sendo puxada pelo setor de bancos. Então, Itaúsa, Bradesco, BPAC. Então, isso não condiz com o fundamento, dado o que foi reportado, né? Então, o que a gente fala para o investidor que está aqui assistindo a gente é que, de fato, é um estresse de mercado, é uma variação negativa e pode, sim, ditar uma tendência negativa, mas não é nada que a gente deva se alarmar, inclusive pode ser pontuado como uma oportunidade. E os analistas, né, para ressaltar, eles dão uma recomendação de compra para esses papéis. Então, uma grande empresa, como a gente falou na semana passada, esses bancos são too big to fail, então a gente não vê um cenário de uma economia brasileira sem a atuação desses grandes bancos, apesar da entrada de inúmeras fintechs aí no nosso mercado brasileiro, no setor bancário, mas continuam sendo grandes empresas, grandes recomendações dos analistas no geral. Perfeito, então, Fernanda, já são agora 5 horas e 14 minutos, já queria então finalizar aqui a nossa conversa, né, Fernanda sempre trazendo um panorama bem legal aí para os nossos telespectadores, né, Rafa? A gente já coloca o Rafa aqui na tela também para a gente se despedir da Fernanda. Perfeito, então aqui, olha só, estou aqui, o pessoal da produção muito rápido no gatilho, né? Fernanda, queria agradecer a sua participação, viu? Sinta-se sempre muito bem-vinda, sinta-se em casa aí no BMC Now, que a gente gosta bastante de receber você aqui, né, Hanna? É isso aí.
Muito obrigada, Hanna, Rafa, é um prazer para nós também aqui da HCI tê-los como, né, aqui recebendo a gente conversando sobre o mercado, que é algo que a gente gosta muito de falar com nossos clientes e com todos aqui do BMC. Né? Fica aqui o convite também para que vocês conheçam a HCI e muito obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, obrigada a você, prazer todo nosso receber você aqui. Obrigada, Fernanda, um ótimo finalzinho aí de terça-feira para você. Vamos seguir então aqui, né? Opa, vamos lá então, tava dando um delayzinho aí, mas a gente conseguiu despedir da Fernanda. Vamos seguir então, né, Rafa, atualizando os nossos telespectadores sobre o fechamento do mercado de hoje. Vamos ver aí como é que foi a movimentação dos setores na Bolsa? Perfeito, Hanna. Bom, vamos dar uma olhada na nossa divisão setorial do Ibovespa, né? Hoje o Ibovespa teve um dia bastante negativo aí. No momento que a gente fez a análise ali, todos os ativos estavam com queda de 0,71%. Contudo, apesar dessa queda feia, dois setores ali tiveram um dia positivo, né? Materiais e energia subiram ali 0,92% e 0,47% respectivamente. Serviços financeiros, produtos básicos de consumo, serviços de utilidade pública, industriais, atendimento à saúde, serviço de comunicação e tecnologia da informação tiveram quedas acima de 1%. Já imóveis tiveram a maior queda do dia hoje, com 2,27%, que já era esperado, porque a gente viu agora há pouco que o Iguatemi está aí para fechar entre a maior queda do dia ou a segunda maior queda do dia, né? Se for passada pela Eneva. Hoje um dia realmente bastante complicado aí para quem opera a curto prazo, né, Hanna? É isso aí, Rafa. A gente sempre de olho aqui, atualizando tudo que tem aí de novidade no mercado. Muitas coisas aqui em primeira mão, mas antes da gente chamar a nossa segunda convidada, vamos seguir aqui atualizando o pessoal. Agora a gente segue falando um pouco mais sobre o balanço das empresas. O BTG Pactual divulgou lucro líquido ajustado de 1 bilhão e 718 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, um salto de 74% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido ajustado por unit, também o retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio do BTG foram de 45 centavos e 21,6%, respectivamente, no trimestre. Já a receita líquida do maior banco de investimentos da América Latina totalizou 3 bilhões e 771 milhões de reais. Entre os meses de abril e junho, o desempenho foi de 52% melhor do que o que foi contabilizado um ano atrás. O EBITDA ajustado foi de 2 bilhões e 200 milhões de reais no trimestre passado e no último dia 8 de junho, o BTG Pactual realizou uma oferta subsequente de ações na ordem de 2 bilhões e 980 milhões de reais. E ainda de olho, né, nas atualizações sobre o balanço das empresas, a Blau Farmacêutica divulgou lucro líquido de 99 milhões no segundo trimestre deste ano, que representa uma alta de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. O Rafa tem mais informações sobre a companhia para a gente. Hanna, a receita líquida avançou 15% no comparativo trimestral para 371 milhões de reais. De acordo com a companhia, o resultado foi impulsionado pela linha, né, de especialidade composta por produtos de uso diário em hospitais, como antibióticos e relaxantes musculares. A Blau Farmacêutica afirma que, com a autorização extraordinária da Anvisa para a importação de medicamentos contra a Covid-19, foi possível atender a forte demanda, né, de 2 produtos anestésicos e outros 2 produtos de kit Covid, que representam cerca de 5% da receita total da companhia. O EBITDA somou 150 milhões de reais entre abril e junho, o que representa uma alta de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem avançou 5,26 pontos percentuais para 41%. Já o resultado financeiro ficou negativo em 1 milhão de reais, ante as perdas de 8 milhões e 900 mil reais anotadas no segundo trimestre de 2020, devido à variação cambial e menores despesas com juros. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas atualizações. E o lucro da Alupar, considerando os indicadores societários, disparou 320% no segundo trimestre de 2021, ante o mesmo período de 2020. De acordo com os dados divulgados, a alta do lucro foi de 58% para 79 milhões de reais. O lucro foi impactado principalmente pela elevação do EBITDA e também com um crescimento de 16 milhões e meio de reais na conta de dependência
depreciação e amortização. Sobre o mesmo indicador, a receita líquida somou 1 bilhão e 300 milhões de reais, com a expansão de 27%. O EBITDA, que mede o resultado operacional, subiu 153%, ficando em 1 bilhão de reais nesse total. A margem de EBITDA saltou 42 pontos percentuais, indo para 84,5%. E a Iguatemi teve um lucro disparado aí no segundo trimestre, apoiada num ganho extraordinário com investimento na infracommerce, enquanto o aumento da receita com a gradual abertura dos shoppings foi ofuscado em parte com os efeitos aí dos descontos concedidos a lojistas afetados pela crise da Covid-19. O Rafa tem mais informações aí, mais detalhes sobre mais esse balanço. Hanna, a temporada de balanço aí é bastante digitada, né? A administradora de shopping centers anunciou que o lucro de abril a junho somou 279 milhões de reais, um salto de 502,8% ante a mesma etapa de 2020. Grande parte disso foi por conta da atualização do valor do investimento da companhia na infracommerce, que estreou ali na bolsa, né, no começo de maio, e desde então já teve uma valorização superior aos 50%. A Iguatemi tem quase 10% da infracommerce, né? Vale lembrar. No plano operacional, o uso da capacidade dos shoppings da empresa subiu de 16% para 92% entre o começo e o final do trimestre, à medida que o avanço da vacinação levou os governos regionais a reduzirem progressivamente as medidas de isolamento. Com isso, as vendas totais em lojas dos shoppings da Iguatemi tiveram um crescimento de 354,4%. Apesar disso, as vendas ainda ficaram um pouco abaixo dos níveis registrados no mesmo período de 2019. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas informações. E a Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, divulgou o lucro líquido de 116 milhões de reais no segundo trimestre, uma queda de 54% ante o mesmo período que foi verificado aí no ano passado. Apesar da queda, a Minerva vê um cenário positivo puxado por exportação e sinergia entre operações sul-americanas. O EBITDA da companhia atingiu 544 milhões e 900 mil reais no período, um recuo de 7,7% no mesmo comparativo. De acordo com a empresa, o destaque do trimestre é o lucro líquido, pois apesar da queda, aí se trata de um resultado realmente muito forte, mas que é comparado a uma base mais elevada em 2020, em relação aí à pandemia da Covid-19, elevou a demanda por alimentos em diversos setores. A receita líquida da empresa atingiu pouco mais de 6 bilhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 42,9% no ano a ano. No setor de carne bovina em geral, o cenário é de recuo nas vendas no Brasil para a China em volume e também no avanço nas receitas. E a Direcional encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de 40 milhões de reais, uma alta de 50% em comparação com o mesmo período do ano passado, e a receita subiu 2%, somando 422 milhões de reais. Já o EBITDA ajustado, que mede o resultado operacional, ficou em 89 milhões de reais, elevação aí de 15,7%, enquanto a margem EBITDA subiu 2,5 pontos percentuais. Em seu segmento, a Riva Incorporadora segue com forte aceleração e as vendas já representam 29% do total comercializado pela Direcional. Entre o segundo e o primeiro trimestre deste ano, as vendas líquidas da Riva aumentaram em 46%. Quando comparado com o segundo trimestre do ano passado, o crescimento é de 150%. São agora, então, 5 horas e 24 minutos. A incorporadora e construtora Melnick divulgou queda de 44% no lucro líquido do segundo trimestre, ante o mesmo período avaliado aí no ano passado. Eu chamo o Rafa, então, que tem mais detalhes aí sobre essa temporada de balanços, né, Rafa? Hanna, segundo a companhia, o valor chegou em 12 milhões de reais. Já a receita líquida de vendas e serviço caiu 2,16%, somando 183 milhões de reais.
De acordo com a empresa, o segundo trimestre foi marcado ali pela retomada lenta à normalização das atividades. As vendas líquidas da Melnick recuaram 42,6% no segundo trimestre a 140 milhões de reais. Segundo a companhia, houve também um recuo no valor geral de vendas de lançamentos da construtora, de 332 milhões no segundo trimestre de 2020 para 134 milhões de reais no período de abril a junho de 2021. Hannah. Obrigada, Rafa. Seguindo aqui com mais atualizações, falando um pouco mais sobre a construção, né? A também construtora e incorporadora Iven registrou um lucro líquido de 54 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Com esse resultado, a alta foi de 102% na comparação com o mesmo período do ano passado. A receita líquida cresceu 40%, puxada aí pelas vendas de 354 milhões de reais, com vendas sobre oferta consolidada de 16%. O EBITDA ajustado foi de 65 milhões de reais, com crescimento de 17,3% em relação ao mesmo ciclo do ano anterior. E teve mais divulgação de balanços. A gente segue atualizando tudo aqui no BMC Now. A JSL reverteu prejuízo e registrou lucro líquido recorde no segundo trimestre. Rafa, traz aí os números para a gente dessa companhia. Hannah, o lucro líquido da JSL Logística somou 93,1 milhões de reais e revertendo ali o prejuízo de 16,3 milhões do mesmo período de 2020. Já o lucro líquido ajustado foi de 44,8 milhões. O EBITDA do intervalo somou 211,7 milhões de reais, um aumento de 157,5% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A receita líquida teve um aumento de 58,6%, chegando a 922,4 milhões de reais, enquanto a receita bruta totalizou 1 bilhão e 109 milhões de reais, um incremento de 58,9% ante o mesmo intervalo do ano passado. As despesas operacionais apresentaram um fator positivo extraordinário com a recuperação de créditos de PIS/COFINS extemporâneo, né, sobre a base do ICMS, o que representou ali um efeito positivo de 78,3 milhões de reais. Hannah. Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações. Vamos falar então de Petz, agora que também divulgou o seu balanço. A Petz teve uma alta aí de 109% no lucro líquido do segundo, em relação aí ao segundo trimestre na base anual. O lucro líquido da Petz somou 21 milhões e 600 mil reais entre os meses de abril e junho deste ano, valor 109% maior do que o apurado no mesmo intervalo no ano passado. O EBITDA ajustado do período ficou em pouco mais de 56 milhões de reais, com uma alta de 50,3%. A receita bruta atual subiu 57,5% na comparação anual, saltando para 598 milhões de reais. A rede de lojas encerrou seu segundo trimestre com 143 unidades, sendo 7 inaugurações nesse período. E agora vamos falar um pouquinho sobre as criptomoedas. Mais de 600 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões de reais em Ethereum e outras criptomoedas foram roubados do protocolo baseado em blockchain Poly Network. Vou até ver com o Rafa aí se eu estou pronunciando direitinho, que o Rafa que domina esse assunto. E esse é considerado um dos maiores ataques hackers de criptografia. O Poly Network é um protocolo de trabalho realizado em conjunto, criado para facilitar a troca de tokens entre diferentes blockchains. O projeto surgiu através de uma aliança formada entre as equipes de várias plataformas, como a Neo Ontology e também a Switchell. É assim que se pronuncia, Rafa? Sim, senhora, Hannah. Switchell. Daqui a pouco o Rafa vai falar se está tudo ok. Os desenvolvedores ainda não divulgaram os detalhes sobre como esse ataque aconteceu. Rafa, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí que foi bem comentado aí durante essa terça-feira e vamos aproveitar também para ver a cotação do Bitcoin, que você já falou no começo aqui do BMC Now, que não estava lá, não estava muito boa a situação também para ele. Hannah, de fato, né? O Bitcoin hoje caindo 2,16%, desculpa, aos R$ 238.636. Ele chegou numa máxima de R$ 244 mil reais hoje, né? Quase R$ 245 mil reais. Já o Ethereum está caindo 0,54% aos 3.144 dólares, né? Vale lembrar que o Ethereum e o Bitcoin tem estado em um rally de alta nas últimas semanas, né? Graças à tempestade perfeita aí, né? Teve a Amazon soltando que pode começar a aceitar criptomoedas para que os clientes possam comprar seus produtos através do Bitcoin, Ethereum, enfim.
Também teve o halving, né, do Ethereum, né, a atualização ali do London Hard Fork, ali que fez o Ethereum subir de $1.800 para 3.000 e poucos dólares, né, e nesse momento ele está aos $3.144. A questão do roubo, né, do sistema da Poly não parece que impactou tanto assim o mercado das criptomoedas hoje, né? Apesar de ser uma notícia bastante importante aí para o mercado de cripto, hoje o Ethereum e o Bitcoin estão caindo mais pouco. Parece mais uma correção técnica, sabe, Hanna, do que de fato uma mudança aí de percepção, né? Um bear market, por exemplo, igual estava se especulando no momento da queda do Bitcoin, né? Antes a gente viu o Bitcoin ali em janeiro aos 320 mil reais, depois ele despencou 100 e poucos mil reais e agora ele volta aos 240 mil reais, talvez voltando a alcançar 300 mil reais até o fim do ano. Vamos ver se esse rally vai continuar ou se vai voltar para um bear market aí, para quem gosta de criptomoeda poder pegar boas opções aí para o portfólio. Hanna. Valeu, Rafa, sempre de olho aí em tudo que acontece no mercado das moedas digitais. Mas antes, vamos continuar aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora a nossa segunda convidada do dia, a Marta Matsumura. Olha, a produção acabou de falar que, por enquanto, não temos ainda a Marta. Tá um probleminha aí técnico, a gente tá ajustando. Daqui a pouquinho a Marta entra aqui com a gente, mas vamos falar um pouquinho, diante de ruídos políticos e econômicos. Hoje pela manhã, o Marco Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest, analisou o mercado aí no programa BMC News. Vamos rever e acompanhar aí o que ele comentou sobre esse assunto. Podemos seguir com as perguntas, mas... O que você tem aí? Não, a gente segue com o Ibovespa sem grandes oscilações, mas os principais destaques estão mantidos, né? Então a gente tem a Ibovespa subindo ligeiramente agora nesse momento, acelerou, né, para alta de 0,15% nesse momento, mas seguem os mesmos destaques, né? Tá no seu ritmo esse Ibovespa, né? Acelerado. O ritmo aqui é alucinante da terça insana, né? Nem vamos lembrar da eu tô rindo por conta do seu ritmo de você sair correndo da bancada aí, andando 3,5 passos em alta velocidade. É igual quase tá o Ibovespa, acelerado, igual você. Então, só se a gente provocar ele, que já pulou para 0,24%. Aê, tá vendo? Já estamos aqui Ele gosta de desafios. 123.308 pontos, mas os destaques continuam os mesmos, né? Petróleo e mineração se recuperando, siderurgia se recuperando também, a gente consegue ver aqui. Petrobras subindo 1,63%, as preferenciais nesse momento, com 877 milhões negociados até o momento. E as ações ordinárias da Vale aqui subindo 1,41%. Depois a gente tem outras lógicas siderúrgicas, CSN subindo também, 92%, Gerdau subindo bem, subindo mais de 3%. Via Varejo, um destaque aqui no setor de varejo, mas os bancos caindo em bloco, né? Bradesco em queda, 0,72%, Itaú também em queda. Destaque positivo, lógico, depois do resultado muito forte do BTG. BPAC subindo 1,34%, né? E o que eu chamo a atenção, reforço para quem não estava aqui, né, há uns 30 minutinhos atrás, a gente reforça aqui as ações da PetroRio subindo quase 4% nesse momento, com bom volume negociado. Mas, de certa forma, sem grandes oscilações no nosso Ibovespa, né? Depois até eu vou tentar colocar aqui uma tela para a gente entender um pouco sobre as oscilações das principais moedas, mas a gente não está tendo grandes oscilações aqui no nosso Profit Pro, tá? Também a gente acompanha tanto as bolsas, mas também outros ativos, né? Fundos imobiliários, moedas ao redor do mundo. A gente tem todas as informações necessárias aqui no nosso Profit Pro. Daqui a pouquinho eu volto então para mostrar as moedas, o comportamento das moedas, mas é um dia bem neutro, né? Lembrando que a gente tem uma agenda econômica bem pesada, mas também temos uma agenda política muito intensa nessa terça-feira aqui no Brasil. Mas para a Bolsa, realmente um dia neutro, sem grandes oscilações, tá? Depois a gente pode comentar e responder a algumas principais perguntas também por aqui que estão aqui no chat. Então tá certo, agora sim, já temos Marta Matsumura, analista técnica da XP Investimentos, que vai fazer a leitura do dia com a gente. Marta, primeiramente, obrigada pela sua participação aqui no BMC Now. Já sabe como é o sistema aqui, seja muito bem-vinda. Pode ficar à vontade, né, Rafa? Exatamente, Marta. Fica à vontade aí. Muito obrigada, gente. Boa tarde para vocês também. Hoje eu deixei a janela aberta, vai passar gata aqui para ela ver, já que ela quer saber quem são os gatos também, viu? Os gatos podem aparecer aí, não tem problema. Daqui a pouquinho o pessoal no chat já começa. Cadê os gatos?
É verdade. Daqui a pouco deve estar passando algum por aí. Já deixei tudo aberto aqui para eles ficarem vivos. Ah, sempre tem um Bom, passando gente, vamos aqui comentar e então tal, mas fica... Vamos lá, ó, se aparecer um, vocês já sabem, hein? Toda terça-feira aqui eu faço Já a cobrança para mostrar um deles aqui, colocar São aqui 9, na câmera. hein? A gente tem bastante chance. Bom, vamos lá. Vamos São começar nove, então. e olha, Vamos ver eu como já é que até foi. mandei foto para ela, hein? Já mandei foto para vocês verem quem são os bichinhos aí. Vamos ver se algum deles aparece hoje, vem desfilar aqui na frente da câmera, que eles têm essa mania. Bom, gente, nessa terça-feira a gente teve Ibovespa, então, encerrando em queda de 0,66. Não foi nada demais acontecendo, na verdade. Foi uma sessão, assim, razoavelmente morna, vamos dizer. A movimentação mais importante, mais nervosa, aconteceu mais na primeira parte do dia. Na parte da tarde foi bem tranquilo e bem direcional, né? No intradiário ele ainda guarda aspectos, né, de mercado vendedor. Observando esse gráfico diário aqui no Ibovespa, vocês percebem o destaque das duas linhas pontilhadas? O Ibovespa permanece trabalhando entre essas duas linhas pontilhadas, então a gente não tem uma direção de curto prazo definida. Vai buscar a região de resistência no 23.600, volta, pega suporte na linha do 21.500. Ele está trabalhando nesse intervalo, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoje é a 9ª sessão que ele ainda trabalha dentro desse intervalo. Então, no curtíssimo prazo, a gente não tem uma direção definida, mas óbvio que a predominância da força lá é vendedora, visto que o Ibovespa formou topo. No gráfico semanal a gente vê isso perfeitamente, no diário também, e a gente percebe que ele está dentro de um canal também de baixo, né? É só observar aqui os topos e os fundos descendentes, que a linha podia ficar um pouco mais reta que isso, o negócio é errado. Trabalhando aqui ainda então dentro desse canalzinho de baixo, não tem nada que diga assim, meu Deus, vamos afundar para 110 mil, não, mas também a gente não tem nada muito animador por enquanto. Eu permaneço aqui só mais observando, né? Vamos ver, a gente ainda está em época de safra de balanço, o balanço das empresas acaba trazendo alguma volatilidade para o índice, especialmente naquelas empresas que têm uma composição muito presente, muito forte dentro da pontuação do Ibovespa. Hoje, então, a gente já teve até, estava escutando aqui vocês falando, né, já foi dito aqui, PetroRio subindo forte hoje, respondendo então por 50 pontos dentro aí do Ibovespa, né, de alta. A Vale, como sempre, né, que tem um peso bastante forte, importante aqui, conseguiu segurar o índice no positivo em 142 pontos, e o destaque de baixo aqui fica para Rente e BBAS, que deram uma pesada aqui no índice. Mas é isso, assim, o índice está bem morno, sem grandes novidades. Acho que a gente pode partir aí para comentar a papelada, tá? Eu sigo chamando a atenção aí para a galera que eu só acredito em índice Bovespa puxando forte para cima, rompendo a região de topo anterior, que está lá na linha dos 125 mil pontos, tem um espaço razoável aí. Perfeito, Marta. Bom, a galera aqui a gente já né, se acostumou aqui com o pessoal que eles já estão agora mais ligeiros, né? No começo, né, Hanna? O pessoal demorava. Tinha que pedir, né? Tinha que pedir, ó, você que tá acompanhando, já manda aí a sua empresa, seu ticker aqui pra gente, ó, o pessoal já mandou agora, um monte aqui, agora o pessoal tá ligado no sistema aqui, exatamente, né? Então vamos pela ordem aqui. A grande Vera Lúcia mandando boa tarde, boa tarde, Tia Vera, um beijo enorme aí pra galera de Taubaté. Aí, vamos lá, o Rodolfo também mandando boa tarde, Marta, perguntando se você pode analisar Itaúsa, ITSA 4, por favor. Opa, vamos olhar, claro, vamos olhar ITSA. Ah, que bonita. Olha, a Itaúsa está fazendo um fundo arredondado. Sempre que eu abro um ativo que tem fundo arredondado, eu falo isso para vocês. Eu gosto bastante dessa formação, porque ela não costuma mentir. Itaúsa, num longo prazo, essa queda aqui, né, ela foi uma retração de um longo movimento de alta, que foi o movimento que saiu, né, foi o power breakout que a gente chama aqui na análise técnica, quando o ativo sai de uma longa congestão, rompeu com força, foi buscar a região de topo anterior, que está marcado nessa linha destacada em azul em 12,33, desceu um pouquinho aqui, vale até a gente traçar um Fibonacci, ver onde que segurou essa retração aqui, olha lá que bonito. Deu uma passeada aqui em 50% desse movimento, né, devolveu praticamente a metade aqui dessa puxada para cima e voltou a subir. Médias cruzadas para cima, tá fazendo topo e fundo anterior, né, fazendo máximas e mínimas mais altas no gráfico diário, a gente percebe. Não tá com aquela convicção maravilhosa, tá apresentando certa volatilidade, mas a gente percebe, salta aos olhos essa parte aqui é dos fundos mais altos, isso significa comprador pagando mais caro do papel. Se tem comprador acreditando aí que pode pagar mais caro, significa que eles acreditam que o papel vai ficar ainda mais caro
e eles vão conseguir aí lucro nessas operações. Então, próxima resistência relevante para Itaú e TSA, R$ 11,75, que é onde está um miolo de uma congestão em região de topo, e é também onde tem 23,6% de retração de Fibonacci. E mais para cima, o 12,33, ali sim eu diria que, olha, se romper, meu Deus, aí vai ser legal de ver, hein? O papel tende a buscar ali a região do topo do canal de alta, que está lá na linha dos 13,30, por ali. Perfeito, Marta. Bom, o Luiz Perazzolo aqui perguntando sobre Pomo 4, por favor, aí, Marco Polo. Eu acho que o Luiz, ele deve ser muito acionista de Marco Polo, porque ele sempre está de olho nessa ação aí. Manda aí pra gente aí, Luiz, você gosta de ônibus? Você anda bastante de ônibus aí, de rodoviária, curte? Manda aí pra gente. Marta, você pode analisar pra gente Pomo 4, por favor? Ser. Mas olha, eu talvez ele esteja preocupado, né? Abrindo o gráfico, eu até entendo porque que ele quer uma análise. Eu acho que vocês lembram que a gente olhou esse papel na semana passada? Eu tinha comentado das regiões de suporte. O papel ele dá sequência ainda numa tendência de queda, ele já veio buscar a origem do movimento, então ele anulou toda essa alta que ele marcou aqui em cima. E já está trabalhando aqui na região de fundo anterior. Perdeu um suporte razoavelmente importante no curto prazo nessa linha de 2,73 e fechou ali em 2,71. Não tem nenhum sinal de reversão e acredito que o papel possa ainda vir aqui mais para baixo buscar os 2,53. O índice de força relativa já está em região sobrevendida, mas ainda tem algum espaço para ceder. Não vejo nada que sinalize uma oportunidade de compra. O papel está barato, está ficando mais barato e pode ficar mais barato ainda. Então, se você tiver compra, acredito, né, que as pessoas estão compradas e ficam preocupadas. Gente, agora é hora aí de testar a emoção realmente, né? Se você está confortável aí na sua posição de longo prazo e acredita que vai se valorizar, é uma atitude. Se você já comprou muito ali na cima, queria especular uma rápida operação, já meio que está passando da hora aí de sair, tá? Marco Polo está em tendência de queda e sem sinal de reversão. Perfeito, então. Bom, agora o grande Marcos Romera perguntando se pode analisar Ambipar aí pra gente. Ambipar que parece que não para de subir, hein? Meu Deus. Desculpa, né? Qual que é o papel? Ambipar. AMBP3. Analisar pra gente aí, por favor. Empresa aí ESG, né? Pra quem gosta de ESG aí, Ambipar sempre tá no radar, né? Ambipar, Natura. Não tô... AM de Maria, B de bola, P de pato. Inclusive, falando de pato, um grande abraço pro Lucas Pato, AMBP. Analista de ações internacionais da Sarinvest. Tá joia. Vamos ver, Ambipar. Nossa! Onde é que a gente estava quando esse papel estava lá nos R$28? Bom, totalmente o oposto do papel que a gente acabou de olhar. Ambipar está em tendência em franca, tendência de alta, rompeu um outro big de um pivô no gráfico diário, topo formado ali na virada de junho para julho. Segue aí na sua tendência altista sem sinal de reversão, é para cima, ao infinito e além. Compras agora fica perigoso porque o stop fica longo, né? Não dá para comprar com stop mais baixo do que os 53,60. E não deu sinal de que vai respirar, não. Tá bem bonita e tá subindo e deixa subir, né? Tendência de alta, claríssima, sem sinal de reversão também. Perfeito, então, Marta, bom, seguindo aqui a nossa ordem aqui, o Luiz Perazzolo perguntou sobre Pets 3 aí pra gente aí. A gente falou agora há pouco dos seus grandes gatinhos aí, os 9 gatos aí da Marta aí, Pets 3 aí, que comprou, inclusive, a Z-Dog, né? Comprou a Z-Dog aí. Pra quem tem cachorro aí, conhece a Z-Dog, uma beleza, meu cachorro adora os brinquedinhos da Z-Dog, impressionante. Hanna, você tem gato, né, Hanna? Não, mas gato brinca também, a Marta tá aí de prova, é arranhador, é bolinha, é ratinho no chão. É mesmo? Jabri, mas o que gato gosta mesmo é uma boa e velha caixa de papelão, entendeu? Caixa de papelão. Boa, e você pode comprar cama mais cheia de tecnologia que o gato vai dormir onde? Na caixa de papelão. Isso é verdade. Tô errada, Marta? A grande Hanna, quando a gente recebe muita coisa verdade, aqui na BMC, né? Então. A gente recebe muita coisa aqui na BMC. Já comprei vários a Hanna, mimos para meus gatos, mas eles curtem papelão mesmo.
Então, adianta, ó, cada recebido aqui na BMC News, eu fico de olho na caixa, entendeu? Já fico aí falando com a nossa grande Nicole aí do RH, já vou até mandar uma mensagem para ela daqui a pouco. Eu vi uma caixa grande ali chegando, já quero levar para minha casa. A Hanna é a fiscal das caixas aqui. Eu perguntei, mas Hanna, é porque você gosta, né, sei lá, de papelão para ficar fazendo mudança, um negócio do tipo? Não, porque minha gatinha... A Saura, o nome da minha filha, a grande Saura, né? Um beijo minha enorme. Minha filha aí tá em casa... A Saura agradece aí. Saura aí. Saura que inclusive tem ação na bolsa, né? A Saura Minerals. Brincadeira aí, olha só. Quem pegou aí. Grande piada de tiozão pra quebrar o clima completamente. Vamos lá, Marta. Manda bala aí. Para os nossos pets. Bom, gente, pets, olha só, né? Deu uma puxada linda, mas hoje, ó, engolfou para baixo. Isso aqui é um padrão de reversão, tá? A confirmação vai acontecer amanhã, se o papel começar a negociar abaixo da mínima de hoje. Esse padrão aqui de reversão é o engolfo, tá? O engolfo de baixa. Ele costuma acontecer em região de topo, obviamente. Então, você tem que olhar para trás, o ativo tem que vir de baixo para cima, né? Então, ele mostra para a gente que ele pode estar realmente parando, não só parando de subir, mas começando a cair. Olha só, ele faz bastante esse padrão. Aqui a gente tem um engolfo de baixa, ele desceu de novo, desceu bem. Aqui a gente também tem um engolfo de baixa, ó, perdeu a mínima e desceu um montão. Aqui de novo esse padrão. Então esse padrão engolfo aqui de baixa em pets, ele é bastante comum. Prestem atenção que pode gerar uma oportunidade especulativa aí para pegar uma retração do movimento, tá? Para dizer que pets realmente virou de tendência e agora é para baixo, galera, a gente vai ter que ver perdendo o fundo anterior que tá lá para baixo, lá na casa dos R$22. Não acredito nisso não, mas alguma retração aí tá parecendo que vem, né? O mercado já acordou cansado, né? Abriu guepado para cima e fechou ali na mínima. Então, atenção para a possibilidade de formação de topo e um início aí de tendência de um movimento vendedor no curto prazo para pets. Perfeito, então aí, Luiz, você tem sua resposta sobre a grande Pets 3. Aí até perdi aqui, que foram tantas perguntas que o pessoal mandou, que a gente perdeu. Beleza, o Eric Correia mandou boa tarde, perguntou sobre Uzi Minas, o SM5, e também perguntou sobre Agro 3, da Agro Galaxy, salvo engano. Uzi Minas Agro 3 é da Agro Galaxy, não? Ah, não, Agro 3 é da Brasil 5, Agro. Né? Grande abraço. Isso, usa M5. Agora, Agro 3 é da Brasil Agro. Um abraço para Brasil Agro aí. Perdão pelo vacilo aí. Acontece. Muito chique, é muito nome. A gente se equivoca mesmo. Uzi Minas. Deixa eu fazer uma contagenzinha de onda básica aqui, né? Olha, Uzi Minas me parece que está começando no meio de um ciclo de alta novo, né? Terminou uma corretiva aqui, parece 1, 2, 3 aqui, está em andamento a onda 3, que é a onda que todo mundo quer surfar. Está em tendência de alta, não dá para negar, fechou na máxima hoje praticamente aqui. E parece que o papel está vindo correr buscar a região de topo anterior ali. Pode dar uma enroscada na região do 23,05 e 23,15 e a máxima que está lá no 24,36. Não tem sinal ainda de reversão nem de nenhum respiro, mas deu bastante oportunidade de entrada quando ficou lateralizado, que não faz muito tempo, final de julho, comecinho de agosto aqui ainda, fez o topo da onda 1, onda 2 aqui. E essa aqui é uma onda interna da onda 3, deu uma lateralizada aqui, esse ABC da onda 2 aqui, ó, ficou bem travadinho na região do topo anterior, bonito movimento, estou acreditando no papel indo buscar a região dos 23,15, sim, para Uzi Minas, sim. Então, tendência de alta, suporte mais relevante, deixa eu pegar aqui no intradiário, para a gente ver onde que ele pode dar uma voltada, e aí o ideal é que ele se segure, né? Nessa região entre 21,40 e 21,50, 21,40, 21,50 região de suporte, tá? Fundo anterior tá diferente, é mais para baixo, mas a região, o primeiro suporte, se ele começar a descer, vamos ver se o papel segura entre 21,5 e 21,40. Se não aguentar, tem o fundo anterior na região dos R$20,98. Mas ainda não deu nem sinal de que está querendo buscar a região de suporte, tá? Fechou em região de máxima do dia, então vamos ver se o papel vai buscar os 23,15. Tá muito bonita a Uzi Minas. Perfeito, e agora é agro. Então, agro. Isso, Agro 3. Yes. Olha só, a agro ela tá fazendo uma retração, tá? Uma retração que ela é bem chatinha, bem lateralizada, ela é bem típica de onda 4, eu diria. Considerando isso, eu acredito
que Brasil Agro ainda esteja, entre aspas, tá, tecnicamente devendo mais uma perna de alta. A questão é que a última perna de alta a gente nunca sabe se ela vai ser da mesma altura do topo anterior. Ela pode ser bem mais curta, inclusive. Mas é importante que o papel não retraia muito. E não perca essa linha do 27,95 aqui. Vocês viram que o papel segurou aqui, esse suporte é esse topo anterior aqui, essa linha bipolar aqui, ó. Tá vendo essa região aqui de topo anterior? Tá sendo testada aqui como um suporte. Então, no gráfico diário, ainda considerando a média móvel, essa amarelinha pontilhada que a gente dá mais bola para ela quando a gente estiver olhando o gráfico diário, e essa de 9 exponencial que é mais de curto prazo. As médias estão bem comprimidas, uma dentro da outra, né? Então o mercado está sem direção no curto prazo, mas ela está vindo de um movimento de retração aqui baixista. Então, no curto prazo, a tendência tem predominância de força vendedora, tá? Mas é uma retração de um grande movimento comprador. Vamos ver se o papel continua se segurando perto dessa linha do 27,95. Esse pedaço, inclusive, onde o papel está trabalhando, pode gerar, tô falando que é para comprar, não, pode gerar uma compra barata, especialmente se começar a buscar mais a região ali dos 28,70, 29 reais, tá? Eu vou repetir, galera, se vocês estiverem olhando o gráfico aí e observar informações lateralizadas, prestem atenção na estrutura do movimento em regiões lateralizadas. Gatilhos de pivô perto da extremidade de movimentos lateralizados. Presta atenção se o gatilho está para cima ou para baixo, tá? Isso aí tende a dar para a gente um sinal do lado que o mercado quer ir para o próximo movimento direcional. Por enquanto, Agro 3 está bem lateralizado, tá? Não tem muita coisa para fazer agora, mas está perto de um suporte muito importante. Perfeito, então, Marta. Bom, já são 5h50, a galera que quer mandar, pode mandar aí, que a gente está lendo tudo aqui. O Eric também perguntou sobre Cash 3. Se você puder analisar aí pra gente, por favor. O grande ticker deixa aí, eu só dar uma olhadinha na minha Tem. listinha de restritos. Verdade, Marta. Cuidado é com essa lista, hein, pelo amor de Deus. Se a gente sai aqui do ar, aí dá problema pra você aí, pelo amor de Deus, hein, Marta. Terça-feira não é dia de arrumar problema não, hein. Pelo amor de Deus. É verdade, peraí, deixa eu ver, médios. Tá tranquilo. Tranquilo? Vamos olhar, médios. Perfeito, então. Tá tranquilo. Cash 3, olha lá, a gente tinha até traçado aqui um leque de Fibonacci, olha que bonito. O papel também tá fazendo retração. O IFR está exageradão ali para baixo, o que pode significar que o papel logo encontra aí um suporte. Observando o leque do Fibonacci, está vindo já buscar, né, essas linhas direcionais com base todas na sequência de Fibonacci, né? Então essa linha perto do 58,10 aqui onde fechou o papel tem um suporte, que é uma LTA. E baseado nesse leque, inclusive o papel só muda de direção, né? Ele segura a tendência até essa terceira retração aqui, essa terceira linha aqui. Então, se o papel perder essa terceira linha, baseada nessa ferramenta, ele começa a entrar em tendência de queda para o prazo que a gente está olhando aqui, nesse caso, né? Vamos dizer médio prazo aí que a gente está pegando de abril para cá esse movimento. Ainda não deu sinal de que parou de cair. A gente precisa observar a formação de um fundo para ver se o papel volta a buscar de novo os níveis de 66 ou acima ali dos 70 reais, tá? Mas por hora, embora esteja um pouco assustadora a queda, porque ela está sendo muito rápida, ela é uma retração de um grande movimento comprador. É como se fosse um respiro, tá? Mas é importante que esse respiro não ultrapasse essa congestãozinha anterior aqui, que está em torno dos 50 reais. Em torno um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Se estiver ali no 49, tá tudo dentro ainda desse intervalo, tá? Agora, passado o 49 para baixo, tem esse fundo anterior aqui, que foi onde deu o movimento mais acelerado desse pivô. Só mostrar para vocês aqui, porque às vezes eu tô olhando, vocês não estão vendo o negócio aqui. Esse gatilho aqui de alta, percebe que depois que o papel subiu aqui, ele nunca mais voltou para cá, ele só foi para cima, não deu nenhuma respirada por aqui. Então, se voltar por aqui, é importante que se segure. Ali pode gerar uma compra barata, inclusive para depois voltar para a região de topo anterior. Mas por hora, deixa retrair. Quem conseguiu vender lá para cima, parabéns. Quem não conseguiu agora é só observar. E mais uma vez eu reforço, presta atenção na casa dos 50 redondinho ali, 50 reais. Uhum.
Ó, Marta, tem também, ó, tem mais perguntas aqui, tem bastante perguntas aqui. A gente não sabe se a gente vai dar conta de ir até o final, a gente vai até onde a produção nos deixar, né, Rafa? Exatamente. Então, olha só, o Marcos Romera tá pedindo aqui para analisar a Beef 3, né, que é a Minerva Foods, que inclusive também divulgou balanço nessa terça. Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos primeiro ver se tá aprovada aí na lista, né? Exatamente, né? Tem que ver. Isso, tô dando uma olhadinha aqui, porque eu tava vendo que tem algumas que nem Fica tranquila, a gente enrola aqui. Hanna, você come muita carne? Fala pra gente, brincadeira não. Aquela, né? Você é muito consumidora dessa proteína. Olha só, Você confesso. Você come bastante carne? Eu como, hein? E a Hanna, pra quem não sabe... hoje, hein? Um hamburguinho. É terça-feira, né? Topava, hein? Topava. Mas pra quem não sabe, eu e a Hanna aqui, a gente tem momentos extremamente constrangedores, às vezes, porque às vezes a gente esquece que está no ar e solta poxa vida, estamos com fome, hein? 5h30 da tarde, ao vivo. Acontece. Isso aí, ao vivo, aí a fome já tá batendo. Exatamente, aqui, como todo 5 bom... minutinhos aí para as 18 horas, mas a gente vai levando aqui. Exatamente. Bom, então Minerva tá liberado, não tem hora, Marta? Né? Não tem hora, tá liberado, com certeza. Tá Fome de liberado, jornalista, então não tem hora. Magazine Luiza, essas coisas. Ah, então vamos que vamos. Pessoal, vamos que vamos. Beef tá em tendência de queda, não tá a fim de parar de cair, não deu sinal de reversão, apesar de ontem ter fechado numa barra bonita, né, que você fala, nossa, agora vamos respirar nada, vamos respirar para cair de novo, é isso que tá fazendo aqui por enquanto, tá? Médias cruzadas para baixo, máximas e mínimas descendentes. As barras que mostram para a gente uma retração, uma puxada para cima, elas são longas, mas elas são anuladas logo em seguida. Então, Beef permanece em tendência de queda sem sinal claro de reversão. Como que a gente poderia entender que Beef está virando a tendência realmente? Vamos prestar atenção nessa região de R$ 8,85, R$ 9,00. Se firmar essa região como suporte, ou seja, se vocês perceberem a presença maciça de comprador, levando o preço acima de 8,85 e não deixar mais voltar para baixo disso, aí sim eu acredito em papel voltando para 9,17, que além de média móvel tá passando ali, tem também a região de fundo anterior que funciona desta vez como uma resistência, mas por enquanto nada muito animador para esse papel. No sentido de vamos olhar compras, tá? Nem divergência de FR tá apresentando aqui. Então me parece que essa puxada para cima de ontem foi mais um fôlego para continuar o movimento vendedor. Então nada animador aí para quem tá pensando em comprar Beef por enquanto. Perfeito, então, né, Hanna? A galera aqui. Vamos seguir, a galera tá mandando aqui. Vamos correr ainda, tem uns minutinhos aí até a produção, até o nosso grande Léo puxar a nossa orelha. O grande Léo que tá sempre falando aí, ó, falta tantos minutinhos. Não só ele, né? O grande Marcos Saravalho também pode estar puxando a nossa orelha aqui também. Júnior, que uma vez o professor Cabral falou que era o grande galã dos anos 2000. Enfim. Vamos continuar aqui, então, o GeoHunt falando, perguntando sobre local web aí, LWSA3, se puder comentar sobre, ele falou, se puder, porque aí o grande GeoHunt já tá de olho aí, que sabe que tem a listinha aí que a gente, né, fica preparado aqui, né? Porque a última coisa que a gente quer é arrumar problema pra cabeça. Por isso que a gente pede pro pessoal mandar bastante, né? Porque aí a gente vai... Exatamente. A chance é de 1 milhão. Não ficar, né, com calças curtas aí. Exatamente. E a gente pula pra próxima. Mas, por exemplo, enrolar com local web é difícil, né? Beef 3 é mais fácil. O local web ia ser perguntar pra Hanna se ela usa internet, que é óbvio. É óbvio, né? Jornalista aí que não fica 24 horas aí no celular. Exatamente. Mulher, então, fica vendo coisas. Bom, Marta, tá liberado aí? Tá liberado. Bom, galera, a local web tá numa tendência lateral, uma tendência sem tendência nenhuma, né? Tá super lateralizado, médias comprimidas, a média curta costurando a média longa, então o preço toda hora passando por esse miolo aí na casa dos R$26, né? Vamos imaginar que tem uma... Vamos desenhar a linha, né, Marta? Vamos só imaginar a linha. Imagina essa linha aqui, ó, nos R$26, o preço passa um pouco para cima, volta, passa para baixo, volta, passa para cima, volta. Então não tem tendência definida, ele está indo só para frente. Não tem nenhum range importante para dizer assim, olha, está rompendo o topo, tá agora entrando num ciclo de alta. Não. Local web está bem lateralizada, suporte mais curto, região de R$24,90 e a resistência no R$28,33. O miolo está aí nesses R$26 que quase todos os dias a gente vê o papel passando por ali. Então tá bem flat, como a gente costuma dizer.
Tá? A média ligeiramente afastada, cruzada para baixo, ligeiramente afastada, então somente a perda convicta da linha do 24 e 28 poderia acelerar o movimento vendedor para trazer o papel de novo para visitar essa regiãozinha congestionada que foi formada em maio e que tem a linha central ali na região dos R$ 22,78. Para cima, resistência mais curta em R$ 26,81 e depois região de topo anterior em R$ 28,10. Perfeito, então, Marta, já vou pedir, inclusive, para você voltar aqui a sua tela para a gente já se despedir aqui. A gente olhou bastante, né? Olhou muitas empresas aí nessa terça-feira, mas agora já são 18 horas, daqui a pouquinho a produção já começa a puxar a nossa orelha aqui, e ele também, o Marcos Saravalli, que daqui a pouquinho entra aqui ao vivo também. Caramba, virou 18 horas, chamou aqui. Mas a gente aprendeu com a falha, viu? Nada nasce perfeito, a gente aprendeu com a falha, né? Até o dia que a gente tomou uma bela de uma bronca. Brincadeira. O Marcos Saravalli é um fofo, inclusive, tanto nas câmeras quanto fora das câmeras, né, Hanna? Isso aí, mas aí a gente vai, por isso que a gente já pede pro pessoal mandar as empresas para depois a gente não tomar bronca também dos telespectadores. Exatamente. Não olhou a empresa tal, vou mandando. A gente tem até aí às 18, às vezes passa um pouquinho quando a produção permite, mas a gente conseguiu analisar muita coisa legal, né, Marta? Queria agradecer a sua participação, então semana que vem a gente se encontra de novo, né? Eu que agradeço, gente. Obrigada aí pela oportunidade semanal e terça-feira que vem a gente está na área. Obrigada. Tá na área e vou cobrar mais uma vez dos gatos, tá bom? A Hanna é a louca dos gatos, Marta. Não posso deixar passar, né, gente? Então, na próxima terça aí, vou cobrar, já vou mandar ali a mensagem, que eu só vi fotos por enquanto. Agora eu quero ver algum aí pessoalmente, tá bom? Tá joia. A Hanna tá realmente falando isso. Tá sério mesmo. Ela tá realmente querendo. Não, aqui o negócio é Mas, sério. enfim. Então tá bom, Marta. Obrigada pra você e um ótimo finalzinho de noite aí de terça-feira. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. E lembrando que amanhã teremos temporada de balanço. A Taurus é a primeira empresa a participar às 8 horas da manhã. O Marcos Saravalli e a Débora Oliveira estarão com o CEO global da companhia, Salésio Nus, e também com Sérgio Esgrilo Filho, que é CFO e também diretor de relação com o investidor da empresa. Bom, finalizando agora o nosso BMCenal, já quero começar me despedindo aí do meu parceiro Rafael Lara, minha dupla aí de todas as tardes. A gente se encontra então amanhã às 4h30 de novo, né? Eu que agradeço a sua companhia, Hanna. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br. Inclusive vai estar com os resultados aí, né? O resultado da Taurus sai daqui a pouquinho. Você vai acompanhar em primeira mão aqui na BMC e também das outras empresas aí que movimentam o mercado. E também nas nossas redes sociais, @bmc.news. Daqui a pouquinho também estarei na live de fechamento de mercado, a live do Patinho Feio com o grande Alex André. E amanhã a gente se vê com mais BMCenal, né, Hanna? É isso aí, Rafa. E o BMCenal então fica por aqui. Fique agora com o programa Analytics com o grande Marcos Saravalli e Bo Williams. Uma ótima noite para você e a gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.